Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui vamos contar experiências que marcaram vidas. Eu sou a Pink e esse é o canal Pink Sombria. Antes de começar a leitura dos relatos de hoje, eu quero agradecer muito a todos que enviaram seus relatos, a todos que comentam os vídeos. Eu juro que eu tô tentando responder, mas os últimos dias estão bem corridos aqui em casa, então... Mas eu juro que eu vou ler todos e vou respondendo conforme eu conseguir. Antes de qualquer coisa, se ainda não for inscrito no canal, considere se inscrever. Deixa o seu like já aqui no começo do vídeo, que ajuda bastante. Ou se preferir, também acompanhe a gente até o final e fique à vontade para dar o seu like se curtiu o conteúdo. Lembrando que o e-mail para quem quiser enviar relatos vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você quiser compartilhar sua história com a gente, será muito bem-vinda, vai ser lida com muito carinho e vai ser uma honra para mim trazer um pedaço da sua história para o canal. Vamos então à leitura do primeiro relato de hoje. A própria pessoa que escreveu já deixou um alerta de conteúdo pesado, então na descrição aqui nos comentários eu vou deixar também a minutagem para quem quiser pular esse conteúdo, fique à vontade. Ele se chama então Na Cachoeira de Madrugada. Vamos começar. Boa noite, Pink. Hoje vou relatar o que ocorreu comigo e outras 2 pessoas em uma cachoeira em minha cidade em 2025, bem recente. Nesse relato, peço descrição. Meu nome é o do e-mail, mas pode me chamar de fulano. Os nomes das 2 pessoas já estão trocados, então pode ler tranquilamente. Estávamos eu, a Cinderela do Mal e a Cartomante. Estávamos no AP da Cinderela, fazendo coisas não muito legais, que misturado com a espiritualidade não dá bom. Aí aqui a pessoa que escreveu colocou entre parênteses que é Umbanda. A princípio, estava no AP só eu e a Cinderela. E foi quando ela me disse que chamaria uma amiga. No caso, a Cartomante. Quando a Cartomante chegou, toda a caráter, vestimentas, guias, búzios e baralhos, dizendo que iria jogar búzios, ler baralhos e imediatamente, por experiência própria, já imaginei que ia dar ruim. Pois não estávamos fazendo coisas legais e o clima e o ambiente, que já estavam carregados e pesados, apenas piorou. Era umas 22 horas quando a Cartomante chegou. E depois de muitos búzios e leituras com revelações que já estavam me incomodando, disse a Cartomante que gostaria de ir a uma cachoeira, fazer uma entrega, uma vez que aqui na nossa região tudo é cercado de montanhas, serras e cachoeiras, então não foi difícil escolher uma mais próxima. Como estávamos fazendo uso de bebidas alcoólicas, optamos por chamar um Uber e chegar o resto do caminho a pé, coisa de cerca de 1 quilômetro. Chamei o Uber e ele nos deixou no fim do asfalto, onde então começava a estrada de chão e de terra, que levava até a cachoeira. Esta que fica dentro de uma mata fechada. Eu, apesar de estar fazendo uso de álcool e mais umas coisinhas, estava relativamente bem. Já Cinderela estava mais louca que o Batman.
E a cartomante estava sóbria, não estava bebendo e nem fazendo uso de nada. Hoje, olhando para trás, não sei o que tinha na cabeça. Ir para a mata em tais condições, tais circunstâncias, e aceitar a ideia da cartomante. Então, aqui a pessoa botou um tópico, separou por tópico. 1. Na mata. Começamos a fazer a trilha que dava na cachoeira, cantando, rindo, fazendo piadas e arrastando a Cinderela, que mal ficava em pé. Quando estávamos a uns 100 metros de entrar na mata que dá acesso à cachoeira, levei um puta susto quando a cartomante caiu de joelhos e incorporou um caboclo, com seus trejeitos e gritos típicos. Era seu 7 flechas. Aqui faço um adendo. Foi muita responsabilidade minha, que em outros relatos já disse que sou da Umbanda há muitos anos, aceitar o convite, já sabendo o que ia acontecer. Porém, divido essa responsabilidade com a cartomante, que viu que eu e Cinderela estávamos fazendo e mesmo assim nos convidou para uma entrega tão séria. Ela deveria ir com pessoas sóbrias e preparadas. Aqui, não responsabilizo Cinderela por nada, pois ela estava tão louca que nem sabia onde estava. Então, voltando à primeira incorporação. Só escutei o grito e, quando olhei para trás, a vi incorporando e, quem é da Umbanda sabe, o médium é o cavalo e tem que ter um cambônio para conversar com a entidade. E adivinha para quem sobrou? Bom, eu não tenho muita experiência com a questão da Umbanda, mas acredito que então o cambônio seja uma outra pessoa que não está incorporada que vai fazer essa conversa. Se eu tiver certa, deixem aqui nos comentários, ou se eu tiver interpretado errado também, quem entende, por favor, me corrija. Voltando. Adivinha para quem sobrou? Exatamente, para o papai aqui, que na ocasião não estava em condições espirituais e materiais nenhuma para exercer tal função. Depois de saudar muito seus 7 flechas, aquele colocou, a pessoa colocou as saudações que eu vou tentar pronunciar, mas se eu estiver pronunciando errado, por favor me corrijam, porque eu acho muito legal quem consegue, mas como eu tive pouco contato, às vezes para mim fica um pouco difícil, mas vou tentar. Oke Arô, salve meu pai Oxóssi, salve os caboclos da mata. Se eu tiver falado errado, me perdoem, por favor me corrijam, porque eu acho muito legal saber pronunciar e é uma coisa assim que me desperta interesse, Então, ela desincorporou e eu pensei que tinha acabado. Ledo engano. A pior parte ainda estava por vir e, por fim, chegamos à cachoeira. Eu já estava assustado, porque a cartomante disse que eram 3 entregas. Então, supus que faltavam 2 ainda. Mas não tinha ideia quais seriam e, enfim, chegamos à cachoeira, acendemos uma fogueira e ali continuamos.
quando, de repente, a cartomante incorporou uma pomba-gira, da mesma forma que a primeira incorporação, agindo dessa vez como de fato uma pomba-gira. Muitas giradas e gargalhadas, gritaria e lá vai eu novamente, completamente despreparado devido à situação do momento, tentar saudar a pomba-gira. No meu papel, tentei fazer o melhor saudando a entidade. Aqui eu vou tentar pronunciar de novo e da mesma forma como anteriormente. Se eu tiver falado errado, me corrijam. Laroye, Laroye Mojubá. Salve sua banda, Dona Pomba-gira. E mais uma vez, depois ela desincorporou. Continuamos ali e é óbvio, Cinderela nem sabia o que estava acontecendo. Eu vou só interromper um pouquinho. Gente do céu, coitada dessa moça. Coitada dessa moça, ela passou sem saber o que ela passou. Ela tava mais, pelo que você tá falando, ela tava mais pra Bela Adormecida do que Cinderela, coitadinha. Fiquei com dó da moça aqui participando sem saber do que estava participando. Vamos voltar então pro relato. Voltando aqui, então a Cinderela nem sabia o que estava acontecendo. Elas disseram então que iam ao banheiro e saíram da minha vista, cerca de uns 100 metros. E lembrando que já era mais de meia-noite. E no meio da mata, uma escuridão que não se via 1 metro à frente. Fiquei sentado ali na mata e só as escutava rindo, conversando e rindo mais. Elas cochichavam como se não quisessem que eu escutasse, mas eu escutava perfeitamente. Aqui ele botou. Se quiser pode falar. Percebi que estavam namorando. E a cartomante é casada. Mas até então, tudo bem, eu não tinha nada a ver com isso. Se passaram da meia hora e eu estava ali sozinho, na escuridão da mata e com medo. Foi quando resolvi chamá-las e disse: Meninas, venham pra cá, eu estou sozinho. Elas gritaram que já estavam indo e 5 minutos depois elas chegaram até mim. Sentamos em volta da fogueira e Cinderela simplesmente apagou. Ficamos então eu e a cartomante conversando e foi quando ela incorporou novamente. Dessa vez, um Exu Mirim. Virou para mim, se apresentou e eu o saudei. Então começamos a conversar. Exu Mirim me disse com aquela voz de criança risonha e debochada: Oi, moço, não vai me cumprimentar? E eu ainda não sabia distinguir qual era a entidade, e então perguntei: Boa noite, senhor. Com quem eu falo? E ele, incorporado na cartomante, me disse: Aqui quem fala é Exu Mirim. E ria muito. Aí então eu disse: Laroye Mojubá, seu Exu Mirim. O senhor quer brincar ou conversar? E ele disse com essas palavras: Eu vejo que seu moço não está acreditando em mim. E, olhando nos meus olhos, ele disse: Acredita ou não
acredita? No que eu respondi: é claro que acredito, Sr. Exumirim. E continuando, eu disse: o senhor pode falar e conversar comigo o que quiser. Ele disse para mim me aprumar, que a noite estava longe de acabar, e desincorporou. Bom, nesse momento, a cartomante voltou à situação e a Cinderela finalmente acordou. Então aqui, a partir daqui, ele coloca o alerta de conteúdo. Deixa eu só dar uma conferida aqui no conteúdo antes de continuar para não... Ele colocou da seguinte forma: alerta de conteúdo a partir de agora. Leia com parcimônia ou como queira colocar. Vou tentar colocar de uma forma menos agressiva, deixando claro que estávamos sob influências negativas. A fogueira e a lanterna dos celulares davam uma clareza razoável. Cinderela e Cartomante já dançavam dentro do poço, embaixo da queda de água da cachoeira, de forma... E então me peguei pensando. O uso de substâncias, muito álcool, uma casada, a outra muito louca. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Me perguntei e só um adendo, algo também me afetou, pois eu chamava elas por outros 2 nomes de outras 2 pessoas da qual eu tinha envolvimento amoroso. Pedia para elas pararem, se vestirem e que parassem com aquilo, se é que me entende. De coração, eu não queria participar daquilo. Já tínhamos ido longe demais e, lembrando que não sei porquê, eu as chamava pelo nome de outras 2 pessoas, mas àquela altura estávamos todos fora de si. Seja de forma material ou espiritualmente falando. Eu havia conhecido a cartomante naquele mesmo dia, e então ela fez o que eu mais temia. Me seduziu. Saindo de dentro da água e dançando de uma forma sedutora para o meu lado. Na hora, eu pensei que estava tudo errado. Substâncias, mulher casada e Cinderela, que nunca tivemos nada. E extremamente sedutoras às 3 da manhã, sozinhas comigo na cachoeira. Sou ser humano, portanto passível de falhas morais e muito tendencioso, mas com muito medo, pois não tinha certeza se eram elas mesmas ou síncubos ou íncubos. Então vamos ao segundo tópico. Final, medo e arrependimento. Quando me dei por mim, estávamos os 3 debaixo da cachoeira e o dia já ia raiando. Tipo, começando a clarear mesmo. Até hoje, te relatando essa história, me sinto sujo, envergonhado e imoral. Realmente me causou uma crise existencial, pois sim, fizemos tudo e mais, os 3 dentro da água, na cachoeira. Lembrando, para não haver julgamentos, que estávamos fora de consciência normal. Depois,
resolvemos então descansar e dormimos. E quando acordamos, foi surreal, pois agimos como se nada tivesse acontecido. Nos arrumamos e fomos embora. Tópico 3. A história não acaba aqui. Calma. Quando estávamos indo embora, já com o dia claro, a cartomante começou a surtar, dizendo que havia coisas andando atrás de nós, nos cercando, e então ela entrou em pânico e começou a correr, sentido a rua de asfalto para a cidade. Eu e Cinderela olhávamos e não víamos nada. E quando conseguimos chegar à cidade, ninguém lembrava de nada que tinha acontecido. Não sabíamos o que fazíamos ali, por que estávamos ali, e assim foi até a noite, quando aos poucos fomos lembrando de tudo, e a vergonha e o constrangimento tomaram conta. E por conta dessa noite, nos afastamos. Fizemos algo durante toda uma noite sem ver e só fomos lembrar durante o dia. Cartomante voltou para o marido. Cartomante se afastou de mim, assim como eu dela. Pois tudo o que aconteceu me pareceu que não éramos nós. Já encontrei Cinderela algumas vezes, mas o assunto se tornou um tabu entre nós. Foi a noite mais sobrenatural e surreal de nossas vidas. Foi consenso entre a gente. Espero que o relato esteja coeso, que as pessoas não brinquem com esse tipo de coisa, pois é real. Pode parecer uma história aleatória, mas te juro, foi real. E vou te mandar uma foto de quando chegamos lá. Por favor, é só para você. Tenho relatos mais leves e resolvi escrever esse mais pesado, pois ainda me sinto estranho com tudo isso. Foi esse meu relato, logo vou te mandar outro, mas tranquilo. Vou te mandar também a foto de Cinderela e Cartomante, mas pelo amor de Deus, é só para você. Eu já olhei a foto e vocês são muito estilosos. Adorei. Mas assim, vou dar a minha opinião. Será que as 3 entregas que ela mencionou eram de fato as entidades que baixaram? Porque não é um pouco de coincidência que vocês eram em 3 e foram 3 entregas? Como você comentou, a questão de súcubos, íncubos, será que a entrega não seria algo de uma energia? Eu vou mencionar, mas eu vou ter que botar a censura igual na palavra, mas a energia sexual, porque se ela já conseguiu logo de chegada trazer esse tipo de energia para Cinderela, então, e as duas juntas conseguiram te convencer a participar disso, e a forma como vocês 3 esqueceram o que aconteceu, a gente percebe que não tem como ter sido um resultado do que vocês ingeriram, até mesmo da própria cartomante. Então, talvez essas entidades não estivessem ali para tentar te alertar, mas não souberam como fazer isso, não tiveram como fazer isso, e a entrega, na verdade, se tratava exatamente da energia de vocês 3. É uma possibilidade que passou pela minha cabeça, e acredito que a gente nunca vai saber, já que vocês se afastaram, mas
é uma possibilidade também. Eu agradeço muito que tenha enviado o relato, um grande beijo e muito obrigada por dividir um pouco da sua história com a gente. Vamos então pro próximo. O próximo relato se chama A Sombra que Sorria. Oi, Pink, me chamo Fulana. Por favor, prefiro não me identificar, então bem tranquilo, vou chamar de Fulana. Eu nunca contei essa história para ninguém, a não ser para o canal da Leandra, que ela nunca chegou a ler, mas depois de ver alguns relatos no seu canal, decidi compartilhar. Eu agradeço muito e fico muito honrada de receber um pedaço da sua história de vida e vou ficar aqui torcendo que a Leandra também leia o seu relato. Vamos então continuar. Na minha infância, eu era uma criança tranquila. Gostava de brincar sozinha e tinha uma imaginação fértil. Mas teve um dia em que percebi que o que eu via não era só imaginação. Tinha alguma coisa lá, algo que só aparecia para mim e ficava me encarando. A primeira vez que aconteceu, eu estava brincando na porta da cozinha com o meu cachorro. Essa porta dava acesso ao quintal. Foi ali que eu vi a figura alta de um homem. Ele ficou parado, me encarando e sorrindo, como se estivesse feliz. Ele fazia sinal com a mão, chamando, como se dissesse: "Vem cá". Mas a sensação que eu tive era de que aquilo era perigoso. Enquanto isso, meu cachorro ficou agitado, em posição de ataque. Acho que aquele homem percebeu que eu não iria até ele. Então, ele parou de sorrir e ficou sério, com uma expressão de raiva. Meu cachorro, então, ficou ainda mais agressivo e o medo tomou conta de mim. A única coisa que eu consegui fazer foi chamar a minha mãe. E, do nada, ele simplesmente desapareceu. Falei para ela o que tinha acontecido, mas ela não acreditou. Disse que era fruto da minha imaginação e tudo aquilo era por eu ficar acordada até tarde vendo filmes de terror com o meu irmão. Ela disse que era coisa da minha cabeça, que ninguém conseguiria pular o muro sem ser visto. Mas Pink, o que aconteceu naquele dia foi só o início do meu pesadelo. Toda noite depois disso, meu cachorro parecia estar brigando com alguma coisa. A gente ouvia os latidos agressivos e o choro dele. Parecia que estavam batendo nele. Meu pai sempre ia até o quintal, mas nunca via nada, só o cachorro. Até que um dia, meu pai encontrou o cachorro deitado na porta dos fundos. Disse que ele parecia estar esperando por ele, como se quisesse se despedir. Assim que viu meu pai, ele deu o último suspiro. E foi como se ele estivesse segurando só para se despedir mesmo. Eu chorei muito. Fiquei arrasada com a partida dele. Meus pais não me deixaram ir ao quintal naquele dia porque havia sangue, como se ele tivesse vomitado. Depois de um tempo, toda vez que eu ia dormir, aquele homem que apareceu no quintal
começou a aparecer no meu quarto. Ele ficava em pé no canto da parede, me encarando e sorrindo. Eu ficava desesperada e começava a chorar. E ele só sorria mais, como se estivesse se divertindo com o meu medo. Eu gritava tanto que acordava a casa toda. Meu pai me pegava no colo e me levava para dormir com ele e a minha mãe. E toda vez aquele homem aparecia na porta do quarto, sorrindo. Comecei a sentir medo só de chegar a hora de dormir. Pedia para minha irmã mais velha deixar a luz acesa. Mas toda vez que eu acordava de madrugada, a luz estava apagada. E ele estava lá. Isso continuou por alguns meses, até que um dia, do mesmo jeito que apareceu, ele simplesmente sumiu. Anos se passaram e quando eu tinha 15 anos, estava entrando em casa depois da escola e a neta da minha vizinha gritou meu apelido de infância e me deu tchau. Nem era meu nome, era um apelido que só usavam quando eu era bem pequena. Ela parecia ter uns 4 anos. Já tinha visto ela algumas vezes desde que ela se mudou para casa da avó. Achei estranho, ela sabia meu apelido. Mas sorri e acenei. Mais tarde, perguntei como ela sabia o meu apelido. E então ela me respondeu: foi o mesmo amigo que você tinha quando era pequenininha. É o mesmo que eu tenho aqui na minha casa. Mas eu nunca tive amigo imaginário. A única presença da minha infância foi aquele homem sorridente que me atormentava. Ela ainda disse que ele estava com saudade e que viria me visitar. Comecei a evitar aquela menina. Por mais que fosse só uma criança, ela me causava o mesmo medo, a mesma sensação estranha que aquele homem. Até que um dia ele voltou. Dessa vez, veio acompanhado de uma paralisia do sono. Eu o vi se aproximando, sorrindo. Ele veio até mim e começou a me enforcar, sorrindo da mesma forma que sempre fazia. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, nada. Quando ele me enforcava, me encarava. Ele parou, se inclinou no meu ouvido e disse: você ainda não está pronta. Quando estiver mais velha, eu volto para te buscar. E sumiu de novo. Esse foi o meu relato. Me desculpa se tiver algum erro ou se tiver ficado confuso. Um beijo, Pink, obrigado por ter lido. E se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Um beijo. E assim, o seu relato mexe bastante comigo porque eu já sofri muito de paralisia do sono e inclusive essas luzinhas coloridas que eu tenho são fruto de um medo que eu tenho. Eu não consigo dormir no escuro e eu tenho uma questão tão complicada com o escuro que se eu estiver dormindo e cair a energia elétrica durante a madrugada, eu acordo.
Com a queda de energia, mesmo estando de noite ou estando dormindo, se cair a luz, eu acordo. E eu imagino o pânico que você passou, porque olha, a paralisia do sono é horrível. Eu chego a ter uma sensação claustrofóbica só de lembrar. E assim, sobre a questão desse homem, existem, pelo que eu já ouvi falar, seres que se alimentam de energia, tanto boa quanto ruim. Assim como no relato anterior tem a questão da súcubus, da incubus, que se alimentam de energia, existem outros que se alimentam da energia do medo, do sofrimento, e eu acredito que possa ser algo assim. Talvez estava mais presente quando você era criança, porque de certa forma, se a gente parar para pensar, uma criança vai ter uma energia mais limpa. E talvez seja isso. Não acredito que seja algo diferente, porque seja lá o que for essa entidade, essa aparição, ela teve a oportunidade de te prejudicar mais, de te machucar mais, e mesmo assim, quando ela estava ali com um domínio total, ela recuou. Então minha opinião de leiga no assunto é que realmente seja algo que se alimenta do teu medo. E talvez agora também do medo dessa outra menina, a neta da sua vizinha. Eu imagino o seu desespero, porque eu não sei, a minha memória é ruim, eu não lembro exatamente o que aconteceu durante a minha paralisia do sono, os episódios que eu tive, mas eu sei que foi assim assustador demais. E hoje não acontece mais com tanta frequência, foram pouquíssimas vezes que aconteceu, mas não sei te dizer o que me ajudou, mas procure ajuda de todas as formas possíveis, porque olha, viver com isso não é fácil. Não é fácil e é uma coisa que fica para a vida toda. Se você não estiver preparada, eu levo marcas disso até hoje. Aconteceu quando eu era bem mais nova e hoje, sexta-feira agora, vou estar fazendo 32 anos e até hoje eu não consigo dormir com as luzes apagadas. Seja aquelas lâmpadas de lava, seja uma luzinha colorida, seja alguma coisa iluminando o quarto, tem que ter. Eu preciso conseguir abrir os olhos e enxergar, porque se eu abrir os olhos e não ver nada e tiver tudo escuro, eu entro em desespero. E espero que se recupere bem e que consiga superar tudo isso. Um grande beijo e obrigado por compartilhar a sua história comigo. Vamos então pro próximo. O próximo se chama Minha Mãe Dançou com o Diabo? Olá, Pink. Esse relato é da minha mãe, então vou contar como se fosse ela. Eu tinha meus 16 anos e morava com meu tio, que era caminhoneiro. Em um dia, decidi ir com ele para a Bahia. Nós morávamos no Rio de Janeiro. A viagem foi longa por conta das paradas, mas foi tranquila. Por volta das 21 horas, chegamos ao destino. Mas meu tio só iria conseguir entregar a mercadoria pela manhã e então descemos em um bar. Eu, por morar no Rio de Janeiro e muitas das vezes ia para São Paulo ver meus pais, já estava acostumada com cidades grandes. Mas ali era completamente diferente. Nem preciso dizer sobre a estética, né? Era um bar no interior, com estrada de barro,
pouca iluminação ao redor e alguns senhores dançando forró. Eu me senti bem deslocada. Não estava acostumada e meu estilo era completamente oposto daquilo. Eu gostava de músicas mais intensas. Vamos dizer que eu era do rock. Eu e meus amigos adorávamos as bandas na época. Íamos em diversos shows e até tentamos criar uma banda, mas foi um desastre. Então, eu fiquei meio deslocada ali. Naquele bar, só tinha cachaça, não tinha cerveja. Eu virei uma dose com meu tio e ficamos ali papeando. Até que então chega um homem. Ele era moreno, alto e tinha um olhar inesquecível. Ele ficou me paquerando durante um tempo e, quando eu estava distraída, ele chega por trás de mim e fala no meu ouvido: "Aceita uma dança?" Eu ri e disse que não sabia dançar. E eu realmente não sabia dançar, nem um pouquinho de forró. Mas era meio que impossível resistir a ele. Tinha algo a mais. Não era apenas a beleza. Ele segurou a minha mão e me puxou para perto. Ele cheirava a cigarro e um perfume amadeirado. Cheguei perto dele e perguntei qual era seu nome. E ele apenas disse que eu não precisava saber. Eu tentei seguir os passos dele, mas eu realmente não tinha talento algum para dançar forró. Ri e me afastei dele. Ficamos nos encarando por um tempo, até que ele me pergunta: "Quer ir comigo para minha casa?" Eu ri de novo, disse que não. Disse para ele chamar outra e saí de perto dele rindo. Fui sentar ao lado do meu tio novamente, que já estava visivelmente bêbado. E quando olhei para esse homem, ele estava com os olhos vermelhos de ódio. Eu disse aquilo brincando. Não era para ele ficar com raiva. Mas também é óbvio que eu não iria. Ele apenas me deu uma última olhada e saiu andando. E então desapareceu com a escuridão. Até aí, estava tudo normal. Eu e meu tio entramos dentro do caminhão para dormir e era por volta das 2h40 da manhã, quando eu acordo com um barulho em volta. Vejo apenas uma sombra. Acordo meu tio, que verifica se está tudo trancado, e ele me pede para ficar em silêncio. Ai, gente, desculpa, mas aqui já me bateu um desespero. Eu tenho pouquíssima experiência em andar em caminhão, mas ai, que desespero. Voltando. Após meia hora, essa sombra vai embora. E nós voltamos a dormir. De manhã, descemos do caminhão e, como estávamos parados em frente àquele mesmo bar, a gente foi lá para comer algo e nos despedir do senhor, dono do bar. Até que ele diz: "Filha, por que o moço que você estava dançando está rodeando o caminhão?" Eu não falei nada e apenas perguntei: "Ué, o senhor não conhece ele?"
E ele me respondeu com um não, não conheço, nunca vi por aqui. Achei estranho, pois ele veio desacompanhado, e eu tenho certeza que ele não mora aqui na região. Apenas dei uma olhada para ele e segui meu caminho com o meu tio. Não sei o que pensar. Alguns dizem que eu dancei com o diabo. Outros que era apenas um homem que queria fazer alguma maldade. Mas o que você acha? E o relato termina por aqui. Então, minha opinião. Assim como no primeiro relato também foi mencionado, existem seres que se alimentam da energia da pessoa. Mas assim, talvez como foi bem direto, e segundo o que você falou, que a sua mãe comentou que era impossível existir, era algo além da beleza, talvez se tratasse de um incubo que estava tentando chegar, até porque para ninguém da região conhecer, se é uma pessoa bonita, alta, visivelmente a sua mãe se sentiu atraída de alguma forma e foi extremamente direto, pode ser que seja, e talvez exatamente essa raiva toda foi porque ele investiu muito no tentar e não obteve um resultado, não obteve um retorno. Seria a minha opinião sobre. Mas se alguém que estiver acompanhando tiver uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários pra gente. Um beijo, obrigado por ter enviado seu relato, o relato da sua mãe, e fico muito feliz em poder contar a história dela aqui. E vamos então para o próximo e último relato de hoje. O último se chama O Lobisomem e a Rua Deserta. Oi, Pink, enviei esse mesmo relato para o canal da Liandra e ela ainda não leu. Te sigo desde o início e também sou seguidora da Liandra. Conheci você através do canal dela. Gente, vocês não fazem ideia o quanto eu fico feliz de saber que vocês estão confiando em mim, a história de vocês da mesma forma como confiariam a ela. Isso para mim me deixa muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Meu nome é Ana e não tem problema em dizê-lo. Esse relato é da minha mãe. Não tem problema em falar o nome dela também. Maria é o nome da mãe, então. E é o primeiro relato que eu envio para o seu canal. Minha mãe me contou esse acontecimento na infância e hoje pedi que ela contasse em detalhes novamente. Passei no chat para corrigir quaisquer erro e ficar melhor para você conseguir ler. Então, sem mais enrolação, vamos para o relato. Minha mãe tinha entre 26 e 27 anos. Morávamos em Alagoas. Pode falar o estado sem problemas. Numa rua tranquila, onde todo mundo conhecia todo mundo. Inclusive os boatos. Só abrindo um parênteses aqui, então é que nem aqui onde eu moro. Aqui também todo mundo sabe de todo mundo. Cidade pequena é isso, não adianta. Voltando. O objetivo era simples: assistir novela, já que na sua casa não tinha TV. O problema é que a novela puxava conversa, conversa puxava filme, filme puxava fofoca. E quando ela se dava conta, já era madrugada. Ela nunca teve medo. Saía 1, 2 horas da manhã, como se estivesse voltando para casa em um horário normal, toda plena.
Um outro adendo aqui é que cidade pequena geralmente é mais tranquilo. Aqui onde eu moro também é bem... Claro, não é 100% seguro, mas eu morava em outra cidade antes de vir pra cá que a gente tinha que cuidar não andar com o celular na mão. E aqui onde eu moro agora é tranquilo, o pessoal se conhece. Não é 100%, mas é... Eu entendo ela, porque aqui nós também poderíamos caminhar tranquilamente esse horário da madrugada e a chance de acontecer algo seria bem pequena. Vamos voltando aqui então. Até o dia em que o universo resolveu dar o susto. Naquela noite, quando saiu da casa da vizinha, algo estava errado. Ela sentiu na hora um arrepio, um pressentimento do tipo: eu não deveria ter vindo. Então, de repente, a uns 50 metros de distância, ela viu o cachorro. Mas não era um cachorro qualquer, era o cachorro. Branco, pelagem fofa demais para aquele horário, grande demais para aquela rua e definitivamente inexistente na lista mental de animais conhecidos da vizinhança. Não era de ninguém, não era o cachorro de ninguém. E o tamanho? Não estava certo. Era muito grande, muito grande. Ela não pensou, não analisou, não filosofou, só correu. Correu como se estivesse disputando as Olimpíadas, direto para sua kitnet, que tinha um portão de latão. Até então, só um portão, mas naquela noite virou um item de sobrevivência. Quando ela entrou e tentou fechar o portão, o bicho se jogou com o próprio corpo para impedir. E aí aconteceu o momento mais traumático da história. Assim que ela conseguiu bater o portão, o cachorro, ou o lobisomem, ou sei lá o que, bufou bem na cara dela. Um bufo quente na cara. Aquele tipo de bufo que diz: quase consegui te pegar. Ela passou o ferrolho num tempo recorde, correu para dentro de casa e decidiu, ali mesmo, que assistir televisão na casa da vizinha era um hábito superestimado. O medo não vinha só do susto. Já fazia semanas que os vizinhos comentavam sobre um homem que vendia areia e que, segundo a lenda local, se transformava em lobisomem. Diziam que ele ficava de madrugada chafurdando na areia, em frente à própria casa, vivendo o seu melhor momento sobrenatural. Coincidência? Minha mãe prefere não testar. Depois dessa noite, nunca mais saiu de casa de madrugada para ver novela nenhuma. Perdeu capítulos, perdeu finais, mas ganhou uma coisa muito mais importante: a certeza de que o portão fechado é a bênção divina. E até hoje, quando ela conta essa história, todo mundo ri. Mas na época, ela quase virou estatística do folclore alagoano. Tenho outros relatos de membros da família e comigo mesma, com bonecas amaldiçoadas, aparição dentro do quarto, e um dia te envio também.
Beijos, Pink seguidores. Obrigado por contar esse pequeno relato da minha mãe. Que sua vida e família sejam sempre abençoados. Abraços fraternos. Um grande beijo. Agradeço muito pelo relato e por compartilhar um pedaço da história da sua família com a gente. Manda sim os seus outros relatos, eu vou amar ler aqui no canal. E assim, sobre o que você contou, eu acho que todo mundo desacredita até acontecer consigo, né? Eu nunca tive nada do tipo assim, nunca passei por uma experiência parecida, mas assim, eu acho que só não acredita quem não passou. Quem só faz piadinha assim, quem não... Porque a gente tem que pensar da seguinte forma: ninguém é dono de uma razão total de tudo. E não é do nada que surgiram essas histórias. Não tem uma explicação lógica além da existência de fato que tragam... Como alguém em um estado e alguém em outro estado tiveram a mesma experiência com seres parecidos, de formas parecidas, sem nunca terem se comunicado, nunca terem ouvido a história um do outro. Então eu acho que as pessoas subestimam demais o que nós chamamos de sobrenatural, mas na verdade não... Se a gente parar para pensar, da onde saíram todas essas coincidências? A mesma coisa eu digo com a questão de alienígenas, tudo. Não é do nada que surgiu que várias pessoas em vários lugares ao mesmo tempo tiveram experiências parecidas sem nunca terem escutado nada e decidiram inventar uma história. De algum ponto veio e... Na minha concepção, se tem tantos fatos em comum é porque tem o seu fundo de verdade. E não sei como é que funciona a questão do lobisomem, mas assim, existem teorias de que, por exemplo, vampiros não poderiam entrar em um local se eles não fossem convidados a entrar, se não estivesse a porta aberta e eles fossem convidados. Talvez a questão do lobisomem seja porque eu nunca ouvi falar um relato, na verdade, de algum que invadiu um lugar. Então, talvez a questão da porta fechada, o não ser aberto para ele não ter um acesso sem bloqueios, talvez seja algo que impeça ele de atacar. Até porque, pela lógica, um portão não o impediria. Mas talvez a questão do portão ter sido fechado já seja um bloqueio. Acredito eu que seja algo assim. Como dizem que um vampiro não pode acessar uma residência sem ser convidado, talvez para um lobisomem funcione da mesma forma. Acredito que possa se aplicar a eles também, até porque em muitas questões são parecidos, né? E agradeço novamente para quem acompanhou os vídeos até aqui, os nossos relatos de hoje. Se ainda não deixou seu like, não esqueça de deixar. Se ainda não for um inscrito, considere se inscrever no canal. Toda terça e toda sexta-feira tem vídeo novo. Estou tentando trazer mais vídeos durante a semana. Para mim é um pouco difícil por causa do meu pequeno, que demanda bastante tempo. E hoje eu fiz o vídeo lendo de novo, mas eu queria saber de vocês que acompanham, se vocês preferem que eu faça assim, que nem eu estou fazendo, lendo o conteúdo, ou se vocês preferem que eu dê uma lida antes e conte, como eu contei com os meus relatos pessoais no vídeo anterior, ou se tem alguma sugestão diferente de como pode ser feito. E é isso. Um grande abraço, um grande beijo, obrigada a todos que assistiram e até o próximo vídeo do canal.